populismo foi um fenômeno tipicamente latino-americano que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Seus principais representantes foram Getúlio Vargas, no Brasil, e Juan Domingos Perón, na Argentina. Os políticos populistas eram geralmente líderes carismáticos que tentavam passar ao povo uma imagem popular, oferecendo algumas conquistas sociais. O melhor exemplo disso ainda é Getúlio Vargas, com sua legislação trabalhista. O governo Dutra correspondeu à redemocratização do país. Após tomar posse, foi instalada uma Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de elaborar uma nova Constituição. Esta foi votada em 1946, devolvendo aos estados a autonomia que lhes havia sido tomada pelo autoritarismo do Estado Novo. O presidente passou a ter um mandato de 5 anos, voltando ao cargo de vice-presidente. Dutra foi o primeiro presidente a realizar um planejamento global de seu governo, traçando as metas prioritárias que deveria atingir. Foi criado o Plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, que, aliás, fracassou em razão das dificuldades econômicas encontradas pelo governo. Das metas previstas, apenas o transporte e a energia tiveram algum desenvolvimento. Foi construída a Via Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, explorando o potencial energético da Cachoeira de Paulo Afonso. Com o fim da guerra, haviam surgido duas potências que passaram a disputar a hegemonia mundial, os Estados Unidos e a União Soviética. Tendo iniciado a Guerra Fria, entre elas, o Brasil foi obrigado a optar em qual lado iria se aliar, tendo decidido ficar ao lado dos americanos. Terminada a guerra, o Brasil possuía no exterior um crédito de ordem de 700 milhões de dólares, referente às exportações efetuadas durante a guerra. Durante o governo Dutra, o país gastou o crédito com importações de supérfluos, como geladeiras, automóveis de luxo, matéria plástica, nylon, latas de conserva e aparelhos de TV, sendo que na época não havia no país emissoras de TV. Desde o início de seu governo, Getúlio não conseguiu o apoio de todas as classes sociais. Para muitos, ainda era o ditador do Estado Novo. Ciente disso, procurou apagar a imagem de governante autoritário e substituí-la pela de presidente democrático. Utilizando o lema "O petróleo é nosso", Getúlio realizou uma intensa campanha nacionalista e conseguiu se sair vitorioso. Em 1953, foi criada a Petrobras, e talvez sua maior obra, onde foi nacionalizada a exploração de petróleo. Pouco depois, criou a Eletrobras, nacionalizando a exploração de energia elétrica. A principal ala oposicionista era liderada por Carlos Lacerda, jornalista carioca, diretor do jornal Tribuna da Imprensa e porta-voz da UDN. No dia 5 de agosto de 1954, aconteceu o crime da Rua Toneleiros, ou seja, o atentado a Carlos Lacerda, tendo morrido o major que o acompanhava, Rubens Vaz. Após as investigações, chegou-se à conclusão que o responsável foi Gregório Fortunato, guarda pessoal de Getúlio Vargas. Vários oficiais da aeronáutica romperam com o presidente. O vice-presidente João Café Filho aconselhou Getúlio a renunciar. Dia 23 de agosto, Café Filho rompeu com o presidente e no dia seguinte, pela manhã, Getúlio foi encontrado morto com um tiro no coração. Com a morte de Getúlio, assumiu o vice João Café Filho. Em 1955, aconteceram as eleições presidenciais, tendo saído vitorioso um político de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek. Após o pleito, correram boatos que as eleições seriam anuladas, pois Juscelino não havia conseguido a maioria absoluta dos votos. Boatos faziam parte de um plano para impedir a posse de JK. Juscelino havia lançado em sua campanha o slogan 50 anos em 5, quando prometeu um grande desenvolvimento para o país. Realmente o Brasil conheceu um período de enorme desenvolvimento, mas ao contrário de Getúlio, Juscelino permitiu e até incentivou a entrada de capital estrangeiro no país. Na indústria e transporte, as metas foram superadas. Juscelino implantou no país uma indústria automobilística através da instalação de várias fábricas de automóveis. No setor industrial, foram também instaladas várias indústrias. Mas quanto à energia, saúde e educação, as metas não foram atingidas. No campo da agricultura, praticamente nada se fez. Juscelino foi também responsável pela construção de Brasília, obra do arquiteto Oscar Niemeyer e do urbanista Lúcio Costa.
Brasília foi construída praticamente em 4 anos. A mudança para a nova capital aconteceu no dia 21 de abril de 1960. Além das realizações, ao findar o seu governo, Juscelino deixou vários problemas como uma inflação bastante alta, grande dívida externa, inúmeras greves e intensa agitação social. Jânio foi eleito com a maior votação que um homem público havia tido até então. Extremamente populista, Jânio sabia tirar partido de sua imagem, passando ao eleitorado uma imagem aparentemente simples, com a qual o povo adorava se identificar. Tinha como símbolo uma vassoura, quando nos seus comícios prometia varrer a corrupção existente nos órgãos públicos. Seu partido político era a UDN. Na política externa, adotou uma linha independente, aproximando o país do bloco socialista. Foi neste contexto que restabeleceu relações com a União Soviética. Não aderiu ao bloqueio de Cuba imposto pelos Estados Unidos. Condecorou Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Enviou o vice-presidente à China comunista. Com a renúncia de Jânio, o governo foi ocupado interinamente pelo deputado Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, uma vez que Jango se encontrava na China comunista. No dia 13 de março de 1964, aconteceu no Rio de Janeiro comício em frente à estação da Estrada de Ferro Central do Brasil. Em discurso para cerca de 2.000 pessoas, Jango assumiu o decreto criando a reforma agrária. Em razão dos dizeres, das faixas, cartazes e um grande número de bandeiras vermelhas, o comício foi considerado de orientação comunista. Um golpe militar começou a ser preparado. O general Humberto de Alencar Castelo Branco, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, denunciou em circular infração comunista nos quartéis de Brasília. O golpe de Estado aconteceu no dia 31 de março de 1964. Jango foi deposto, tendo assumido o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. A queda de Jango marcou o fim da República Populista e o início da ditadura militar.